Minas S.A. Oferecimento Gerdau. Brasileira de nascimento, mineira de coração. Olá, tudo bem? Estamos com mais um episódio da temporada especial Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Hoje eu vou conversar com Nadim Donato, presidente do sistema FEComércio Sesc-Senac. A FEComércio que representa o comércio de bens, serviços e turismo em Minas Gerais. Tem 70% dos empregos em Minas Gerais e quase 80% do PIB. Nadim Donato vai contar toda a sua trajetória no comércio e qual é o DNA dele na FEComércio agora, nessa nova diretoria que ele está iniciando. Nadim, muito obrigada por participar dessa temporada do Minas S.A., tudo bem? Tudo bem, Lenice, eu que agradeço muito o convite, né? Queria aqui parabenizar o Tempo, queria parabenizar você, que acabou de receber um prêmio obrigada. merecido, né? E para a gente é muito importante falar de negócios, né? Eu acho que você trata disso no seu trabalho e boas notícias, porque negócios crescem, negócios têm seus problemas, mas são boas notícias, né? Geram emprego, geram renda e isso para a gente é fundamental. E, Nadim, você tem uma trajetória incrível nessa área do comércio, são 40 anos de experiência, trabalhando mesmo, gente, no dia a dia, e em entidades também, na liderança sindical, empresarial, são 25 anos. Eu queria começar primeiro essa entrevista, que você contasse um pouco da sua história. Eu comecei muito novo com meu pai, eu sou o caçula de 6, todos passaram pela loja do meu pai, era uma coisa assim importante, que todos ajudavam, então eu comecei muito novo, com 12 anos eu já ia lá ajudar, assim como todos os meus irmãos, mas cada um seguia um caminho, um é médico, o outro foi profissional do setor de aço, enfim, cada um foi seguindo um caminho, e no final, com 16 anos, 17 anos, eu já estava trabalhando com ele. Como é que era o nome do seu pai, da sua mãe? Você trabalhava, era uma empresa, uma loja era uma loja do muito casal. pequena, de 40 metros quadrados, de cama, mesa e banho, especializada em cama, mesa e banho, em Chovais Donato. Só que meu pai e minha mãe, como a gente veio de Muzambinho, no sul de Minas, eu vim para cá com 3 anos de idade. Então lá ele tinha Donato Magazan, vendia de tudo. Quando ele veio a Belo Horizonte, a gente acredita que ele foi um dos primeiros a ter uma loja especializada em cama, mesa e banho, porque naquela época eu não usava isso. Usava os magazãs, tinha tudo, vendia retalho, vendia tecido, vendia tudo. Mas o papai não, ele especializou em cama, mesa e banho. A mamãe foi trabalhar com ele nessa loja, uma loja de 40 metros, na rua Espírito Santo com Tupis. E eu comecei ali, né? Comecei brincando e depois efetivamente eu entrei aos 18 anos de idade e meu pai fez questão que eu fosse office boy. Então, assim, eu saía, Começar lá na base, não é, Nadim? Exatamente. Temos até hoje um funcionário nosso que tem 45 anos, que está conosco. Ele era o office boy que tinha o conhecimento e eu estava entrando e ele me ensinou. Então, eu era o office boy número 2. Que legal. E naquela época era uma loucura, porque você ia no Bradesco e enfrentava aquela fila enorme para pagar duplicata. Eram horas, então, né, no banco, horas, né? E a perna tudo no papel. Doía, tudo, exatamente. Então foram momentos assim importantes. Eu comecei realmente muito na empresa, assim, meu pai sempre foi muito exigente na questão do trabalho, da hora, do respeito, e eu aprendi muito com ele, muito com a minha mãe também. Minha mãe, ela mexia mais com a parte de compras da loja, ela tinha um gosto assim fantástico para compras. Então eu tive a oportunidade de aprender com os dois, né? Nós começamos ali naquela loja de 40 metros, depois em Chovais Donato a gente foi crescendo, quando eu entrei efetivamente, eu saí um período para fazer uns cursos, depois voltei, mas efetivamente a gente foi crescendo até chegar a quase 12 lojas, né? Especializadas em cama, mesa e banho, em Chovais Donato. Nadim, e qual que é o ensinamento que seu pai e sua mãe, que eles deram, que você nunca se esqueceu na sua vida? Olha, meu pai, ele fez um negócio para mim muito importante. Meu primeiro salário,
ele pegou o dinheiro e as moedinhas na mão, que era um salário mínimo da época. Ele me chamou, entregou para mim e falou assim: parabéns, esse é o primeiro dinheiro que você recebe, merecido do seu suor. Eu acho que aquilo ali foi uma coisa que marcou muito na minha vida, né? Ele era um cara que, assim, ele dava muito valor ao trabalho. Ele não tinha educação. Ele começou a trabalhar e foi levando a vida, né? A escola da vida. A escola da vida, Ele não pôde ter estudo, então isso me marcou muito. E a minha mãe era assim, interessante. Minha mãe é uma pessoa muito calma, muito tranquila, mas muito positiva. Então, como a gente passou por várias crises, vários momentos de deflação, de inflação, de planos né, plano real, plano, enfim. Plano verão. E aquilo dava uma confusão na empresa que você, por mais que a gente vivia daquela loja pequena, mas ela tinha uma tranquilidade e uma positividade. Então, assim, ela conseguiu traduzir isso para mim. Eu consegui captar isso dela, sabe? Assim, nos momentos de crise, você tem um pouco de calma para resolver a situação. Eu sinto isso em você. Agora você falando, agora eu já sei de quem que você puxou. Isso eu aprendi com a minha mãe. Isso é importante, não é? Então, assim, foi um ensinamento muito bom. Eu também, eles me deram liberdade de trabalhar. Quando comecei a ampliar o número de lojas, meu pai me deu força, sabe? E, enfim, ele já tinha... papai faleceu com 86 anos, mas ele já estava um pouco mais velho. Ele chegava na empresa, às vezes ele estava até uma cochilada. Mas ele não deixava de me dar um apoio, eu sempre questionava ele o que ele achava naquele momento, né? A mamãe também, ela me ensinou muito a comprar, porque eu compro na empresa, eu compro cama, mesa e banho até hoje. Estoque, não é? Exatamente. Então ela me deu esse lado, assim, sabe, da gente entender não a percepção daquilo que a gente gosta, mas a percepção daquilo que o cliente está necessitando naquele momento. Então, foi um aprendizado, assim, um valor que eu tenho inestimável, né? E que leva para a vida, não é, Nadim? Porque agora você já está em mais um desafio, né? Esse início, agora você assumiu o sistema FEComércio, SESC, SENAC. Mas antes disso, você passou também por outras entidades, não é? A sua vida profissional, ela caminha praticamente metade dela, e um pouco mais da metade, nessa liderança sindical, não é? Conta aí um pouquinho para a gente também essa trajetória. Eu vim trabalhando na empresa e, ao mesmo tempo, trabalhando e estudando. Então, eu formei em administração. E quando eu formei em administração, eu tentei levar isso para dentro daquela loja, aquela lojinha, né, de 40 metros quadrados. Mas eu não conseguia entender o varejo naquela época na questão administrativa, né? Eu tinha toda a experiência, tinha meu pai e minha mãe, que eram super experientes, mas eu queria trazer algo novo administrativamente. E eu não tinha isso, não tinha aqui cursos, não tinha essa vamos dizer, esse conhecimento inteiro. E um amigo me levou, então, para a CDL Jovem, e ali eu comecei um paralelo ao comércio, que foi o começo de trabalhar em instituições dedicadas ao comércio. Então, eu passei ali na CDL Jovem, depois fui para a CDL BH. A Câmara de Dirigentes Lojistas. Exatamente, tive ali um período muito bom de aprendizado, conheci vários empresários ali de vários setores diferentes, mas que nós tínhamos os mesmos problemas, e aí a gente tinha condição de discutir, debater isso. Depois eu saí da CDL, e então nós fundamos uma associação de lojistas de shopping center. Nessa época eu tinha algumas lojas dentro de shopping center, aliás, tenho até hoje, mas era o começo, né? A entrada ali do shopping center, a gente estava aprendendo muito como lidar com essa estrutura, que era uma estrutura diferente, eram contratos atípicos, e a gente precisava constituir uma associação que só cuidasse disso. E nós, então, fundamos a Alo Shopping. Foram 50 empresários, foi um negócio muito bacana. Eu assumi a presidência. Ali eu comecei a entender muito de shopping center, através dessa troca com os amigos, né? Com os lojistas de vários setores. Depois, a Associação Comercial nos convidou para ir lá para dentro da associação. Nós ficamos lá dentro, no prédio da Associação Comercial. Fui muito bem recebido por todos os presidentes que eu passei lá. Me tornei diretor da associação
comercial. Hoje sou diretor emérito lá. Isso é importante. Depois disso, integrar, alguém do meio nosso falou, olha, nós precisamos ir para o sindicato, porque o sindicato empresarial ele tem uma força muito grande, nós vamos conseguir algumas conquistas lá que nós não vamos conseguir na associação. E foi quando eu fui convidado pelo antigo presidente do Sindilojas que eu fizesse parte, fosse o primeiro vice-presidente dele, já no compromisso de, depois de 4 anos, assumir a presidência do Sindilojas. São várias entidades, então, né? Exatamente. Sobre todos os aspectos aí, você conhece o comércio de bens, serviços. Isso, e assim, a gente conhece as pessoas também. Porque, por exemplo, eu lido com uma pessoa que mexe com peças de automóveis, eu não entendo disso. Mas os problemas deles, além de problemas particulares, né, que eles têm do setor, nós temos problemas em comuns. Né? Então a gente consegue debater isso e levar isso para dentro da entidade, para que a entidade possa nos ajudar. Possa reivindicar. Papel. Né? Exatamente. Nadim, aí você agora começa com essa nova experiência, um novo desafio numa entidade que representa todo o comércio de bens, serviços e turismo em Minas Gerais. Tem o SESC, SENAC, tem os sindicatos também, filiados e conveniados. Como foi essa chegada ao sistema FEComércio, SESC e SENAC? Olha, quando eu assumi o Sindilojas, a presidência do Sindilojas, eu comecei a entender um pouco o que era o sindicalismo brasileiro. E vivenciei nesse período de 12 anos à frente do Sindilojas as questões sindicais, via a força de um sindicato, via a força que poderia ter a Federação do Comércio, e inclusive a Confederação Nacional do Comércio, que é a nossa entidade maior. Nesse período eu comecei a entender um pouco mais desse processo, fui visitando sindicatos do Brasil inteiro, Sindilojas de Porto Alegre, vários Sindilojas. Aqui em Minas também fui visitando os meus pares, né, e conhecendo e tentando entender um pouco o que representava isso na nossa vida empresarial. Toda a minha carreira, Helenice, vamos dizer, institucional, ela sempre foi voltada a ajudar a minha e as outras empresas. Então, assim, eu acho que o papel da entidade é esse, é o que ele pode fazer para a sua empresa e para a empresa de todos. Né? Então, eu busquei isso, eu busquei esse conhecimento através de leis, através de tudo que a gente poderia fazer. Entramos com várias ações, ganhamos a maioria das ações e beneficiamos toda a base, porque o sindicato tem um diferencial. Quando você participa de uma associação, seja ela comercial, seja ela de lojistas, essa associação ela representa aquele grupo associado. O sindicato não, por lei, está na nossa lei maior, ele representa a base. Então, quando o Sindilojas, que tem na sua base cerca de 50 mil empresas, no Belo Horizonte, o entorno de Belo Horizonte, quando você entra na justiça, você entra para 50 mil empresas. Não é para uma ou outra, né? Exatamente, você representa todo mundo. E isso é fundamental. Então eu fui descobrindo isso, fui descobrindo a força que a federação poderia ter, que a Confederação Nacional poderia ter. É lógico que eu também não participava de nenhuma das duas, né? E com isso eu fui ganhando experiência, ganhando conhecimento, e os amigos dos outros presidentes de sindicato, nós tínhamos um ideal. Esse ideal era fazer da Federação do Comércio de Minas uma federação muito atuante, preocupada com todos os setores que ela agrega, que é comércio de bens, serviços e turismo, e que valorizasse o empresário de maneira assim, a todos os níveis. Né? E esse grupo, então, resolveu que nós deveríamos constituir uma diretoria e disputar uma eleição. E nós fizemos isso há 4 anos atrás, perdemos por 2 votos para outra diretoria. Quem elege são os sindicatos, né? Os 44 sindicatos filiados, mais os 10 conveniados. Isso, todo sindicato tem um delegado representante, que pode ser o presidente ou pode não ser. Esse delegado representa o sindicato e ele tem direito a voto. É bem dividido.
Então ele é bem dividido. É democrático, Estado né? democrático. Pode ser um sindicato pequeno, um sindicato grande, que a participação é a mesma, na importância do voto. Então nós todos fizemos eles. um grupo assim, bem homogêneo, um grupo de empresários, e esse grupo então perdeu há 4 anos atrás a eleição, e ele cresceu, e esse ano nós não tivemos uma disputa. Foi as chapa pessoas única. que entenderam a nossa proposta, né? Eu permaneci como o candidato a presidente, o meu vice também, que é de Juiz de Fora, o Belotti, permaneceu como vice, e nós constituímos uma chapa única, e essa chapa única, volto a falar, constituída por empresários, todos, cada um no seu ramo, todos do estado de Minas Gerais. Todos trabalham no comércio. Exatamente, nós tentamos fazer assim, abranger o maior número de cidades para que todas elas fossem representadas na diretoria, não repetir sindicatos, para que cada um pudesse ter essa divisão e essa força, né? E conseguimos. Então fizemos uma chapa única, fomos eleitos, assumimos agora há cerca de 3 meses, é um período curto ainda de trabalho, mas a gente já está fazendo um bom trabalho na estrutura da federação em si. Nadim Donato, presidente do Sistema Fecomércio Minas, Sesc Senac. Ele que é o entrevistado de hoje em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. E, Nadim, vamos falar então agora sobre a sua atuação na Fecomércio, no Sistema Fecomércio Sesc Senac. É muita coisa para contar. Essa federação que tem 82 anos, não é? Esse sistema. Exato. Qual que é o perfil, qual é a identidade que você quer colocar o Nadim como comerciário, como dono de empresa, como líder sindical, nesse novo desafio do sistema Fecomércio Sesc Senac, que vem aí de um histórico recente, de questões, de embates públicos. Como caminhar daqui para frente, Nadim? A diretoria, né, ela pretende colocar uma federação, primeiro, no seu lugar. Nós entendemos que a Federação do Comércio, ela não ocupa o lugar que ela deve ocupar, né, perante os órgãos, a mídia, enfim. E nós queremos colocá-la no seu lugar, ou seja, no lugar importante, assim como é a FIENG, a FAENG, e a federação deverá ocupar o seu lugar. Para isso, nós estamos fazendo um trabalho intenso, um trabalho que nós queremos, já estamos reestruturando a Federação do Comércio, reestruturando a área de comunicação, a área de planejamento, aquilo que ela representa perante os sindicatos do interior, quer dizer, nós queremos fortalecer os sindicatos todos para que possa ela ser mais representativa e não o contrário, ela forte os sindicatos fracos. Então os nossos projetos nós estamos caminhando com eles. A estrutura organizacional, a estrutura administrativa da federação, que é até minha formação, ela já vem caminhando. Até o final do ano agora, ela, se Deus quiser, está pronta, está estruturada. A partir de 2023, a gente pretende dar esse punch na federação para que ela possa ter uma outra visão, uma outra visibilidade também, apresentar transparência, responsabilidade e o compromisso dela representar o empresário. Porque ela necessita, desculpa te interromper. Não, com certeza. Qual que é o papel da federação? Porque o Sesc Senac tem papéis sociais. Sim. Mas o papel da federação é a representatividade do empresário. Seja ele pequeno, médio, grande, é importantíssimo. Em todas as esferas, não é, Nadim? Política, econômica, social, né? É um escopo aí enorme. Gente, hoje eu estou recebendo Nadim Donato, presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. O Sistema Fecomércio Sesc Senac, que representa o comércio de bens, serviços e turismo. E isso é importantíssimo, a área de comércio de bens, serviços e turismo em Minas Gerais. Antes disso, também o tamanho do sistema Fecomércio Sesc Senac, não é? Tem um orçamento muito maior que muita prefeitura aí de interior de Minas Gerais, não é, Nadim? Um corpo de funcionários também grande.
Qual que é o orçamento, qual que é o tamanho aí no número de colaboradores do sistema? Helenice, o sistema FEComércio Sesc Senac hoje, por ano, é um volume de 1.200 bilhões, mais ou menos. Nós temos 4.800 funcionários nas 3 casas. A Federação do Comércio, ela tem na sua base quase 800 mil empresas em Minas Gerais, o que representa 62% dos empregos formais, e isso representa 2.800.000 empregos diretos. Nossa, quase 3 milhões de empregos diretos. Não é nem indireto, é direto mesmo, né? Que ela impacta ali na loja, no turismo, no comércio de bens e serviços. Lógico que a grande maioria é pequena e média empresa, assim como é o Brasil inteiro. Então nós temos que ter uma visão diferenciada para esse grupo de empresas e empresários, porque principalmente depois de uma pandemia dessa, né, que muitos ficaram desempregados e muitos estão indo para o MEI, para a pequena empresa, né? E muitas portas fechadas e que tiveram que se reinventar, né? E além disso, Nadim, o volume de negócios que esse sistema todo gera, né? O comércio de bens, serviços e turismo, é de qual valor que eles contribuem para a economia mineira? Nós temos cerca de 79% do PIB, com 552 bilhões de reais do PIB. 552 bilhões de reais do PIB mineiro. Mineiro, exato. Ou seja, é um volume muito grande, expressivo. Se você consegue melhorar a questão salarial, se você consegue... Isso é um volume muito grande para a economia mineira, e muito importante. Então, acho que por isso que nosso papel, nossa responsabilidade é muito grande perante o empresário, a federação, mas também perante o Sesc, o Senac, que são aquelas atitudes sociais e obrigações que nós, os empresários, colocam dinheiro no sistema para que isso seja revertido para os nossos funcionários ou para aquelas pessoas de baixíssima renda, para que elas possam entrar no mercado de trabalho do comércio de bens, serviços e turismo melhores e poder, né, gerar a renda que a gente quer gerar e, enfim, e dar mais empregos formais, que é o que mais nos interessa. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir a atuação para você explicar para quem... Eu acho que, com certeza, todo mundo teve um dia alguma ação do Sesc, Senac na sua vida em Minas Gerais e no Brasil. Então, vamos separar que a gente explica bem, você explica bem o que é a atuação. Então, para você que começou agora a acompanhar, hoje eu estou recebendo Nadim Donato, presidente do sistema FEComércio Sesc Senac, em Minas Gerais, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Nadim, vamos falar primeiro sobre o Sesc. O que significa o Sesc na vida do trabalhador, na vida das pessoas em Minas Gerais? O Sesc é o nosso braço que ele cuida, são praticamente 5 áreas, né? Nós temos a cultura, nós temos a diversão, o clube, assim, ele faz um trabalho de música, um trabalho cultural assim, muito importante, tem também a educação, não é tão focado quanto o Senac, depois eu vou explicar, mas ele também tem a vocação. Nós temos hoje nas nossas unidades o CRIAR. O CRIAR é aquela criança que está na escola, ela está na escola, mas a mãe precisa ir trabalhar, então ela ainda entra para dentro do Sesc e tem aquela amplitude na educação, aquele momento que ela passa lá, se diverte, brinca, mas ao mesmo tempo aprende. Então, nós temos também a educação básica, a questão dos clubes é muito importante, aquele momento social que a família vai fazer um churrasco, vai para uma piscina, vai se divertir, vai jogar um futebol. Nós temos assim, são clubes grandes, imensos. São estruturas, não é? Estruturas enormes. Nós temos a questão da hospedagem, né? Os comerciários podem utilizar, é um preço assim muito barato para que ele possa ter acesso a uma hospedagem em várias cidades. Nós temos cerca de 40 unidades no estado.
fazemos um trabalho social muito grande com pessoas idosas. Isso sim, elas se reúnem, a terceira idade se reúne, tem jogos, tem eventos, tem dança. É muito coisa boa, prazível. né? Por exemplo, aqui em Venda Nova, nós temos uma unidade importantíssima que acolhe as mães de crianças que estão com câncer. Então, elas vêm fazer o tratamento em Belo Horizonte, não tem onde ficar, não tem condições de ficar. Então, nós damos o hotel, a hospedagem, alimentação, café da manhã, almoço, jantar. É um lugar lindo, maravilhoso. Nós temos lá 32 unidades habitacionais para receber as pessoas. Qual que é o tamanho do SESC atualmente? Assim, são quantas unidades? O que você pensa para o SESC, na sua administração, nesses 4 anos aí à frente do sistema FEComércio, SESC, SENAC, Minas? Nós pegamos agora o SESC com algumas unidades fechadas, algumas unidades com, por exemplo, Venda Nova, ela está aberta, mas a parte do parque aquático dela, que é a piscina, a grande piscina, cabe 1.500 pessoas nesse parque aquático. 1.500 pessoas. E ele está fechado há cerca de 5 anos. Então, no nosso projeto, no nosso planejamento é abri-lo o mais rápido possível. Nós pretendemos fazer algumas reformas habitacionais para melhorar ali o quarto, o ambiente que as pessoas ficam. São cerca de 40 unidades. Nós iremos montar algumas unidades novas, mas essas demoram um pouco mais. Porque aí já é do zero, né? Já é um investimento também maior, não é? Para construir. É um investimento maior, mas também nós estamos planejando unidades mais modernas. Não são unidades tão grandes, com manutenção muito cara, mas são unidades que vão prestar o serviço necessário, mas a gente pensando também na questão da economia, na questão da facilidade, né? Do impacto do PIB ali naquela cidade, né? Isso. Mas você já tem, Nadim, as cidades de Minas Gerais ou as regiões, assim, se você puder adiantar para a gente aqui, onde teremos uma nova unidade do SESC? Nós devemos abrir 2 unidades novas, que demora um pouco, Helenice. É o processo de licitação, que a gente tem que ser muito transparente, tem que ele tem uma sequência, ele tem um regulamento muito, rígido, e é importante que seja. Então, assim, qualquer unidade que eu for abrir agora, eu vou levar 2 anos ou 3 anos. Então, as unidades, eu tenho um mandato de 4 anos, eu pretendo, nesse mandato, abrir uma unidade em Teoflotone, que a gente viu eminentemente, e talvez uma no Vale do Aço, que são, locais importantes. Locais importantes. No Vale do Aço seria onde? Não, vocês ainda estão eu estou viajando pesquisando. Exatamente semana que vem para ver esse local. Vou passar no Vale do Aço e vou passar em Teoflotone. E nessa situação, a gente vai escolher um local. Normalmente a prefeitura nos cede o espaço, um terreno, isso facilita, né, porque aí você não precisa entrar para comprar, licitar. Fazer licenciamento ambiental, né, que aí já é outra. Um pouco mais rápida, mais prática. São unidades modernas agora, as novas unidades, a gente visita no Brasil e vê como são os outros SESCs. Tem mais serviços agregados numa área de quantos metros quadrados, assim? Ou não tem ainda essa... Não, essa área ela não tem, porque antigamente se pegavam grandes áreas, né? Mas áreas assim, 154 mil metros, eram coisas assim... até difíceis de você... De administrar, né? Uma coisa dessas, né? Manter. Nós temos unidades que tem até parque florestal, que é bonito e tal, mas hoje você não procura mais isso, porque senão você não consegue prestar o serviço, porque aquela parte de reflorestamento ou de florestamento, você não pode utilizá-la para o lado social. Então, são unidades que são mais próximas do centro, porque aí você tem acesso às pessoas mobilidade, mais fácil. Não é? Exatamente. Então, nós estamos repensando nessa estrutura inteira. E devemos inaugurar nos próximos 2 anos, São Sebastião do Paraíso. Uma unidade do SESC. Uma unidade lá, que já está em movimento. E outra em Ituiutaba, que também já vem. A gente está só acelerando o processo para poder ter as unidades e prestar o serviço o mais rápido possível. Hoje eu estou recebendo Nadim Donato, presidente do Sistema FEComércio SESC SENAC, em Minas Gerais. A gente vai para um rápido intervalo em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. E voltamos já.
A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. Estamos de volta com o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac em Minas Gerais, Nadim Donato, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Nadim, então o seu projeto no Sesc, nesses 4 anos de mandato, é aumentá-lo de 40 unidades para 44 unidades em Minas Gerais. Além disso, o que mais que você quer fazer em relação ao Sesc? Helenice, assim, é importante eu ampliar de 40 para 44, mas o meu objetivo não é nem esse. O meu objetivo maior é que essas 40 unidades, elas ainda dependem muito de modernização, manutenção. As leis vão mudando, por exemplo, a lei de acessibilidade, ela mudou muito. Então agora eu tenho que adequar as unidades à acessibilidade. Tem novas exigências aí, não é? Eu vou te dar um exemplo. Poços de Caldas é uma cidade que tem uma unidade e lá você sabe que é onde a terceira idade mais gosta de ir. Sul de uma Minas. Cidade maravilhosa, enfim. E a unidade lá, ela tem cerca de... Eu não vou nem te falar o número de degraus que você não imagina. Então, a acessibilidade lá quase que não existe. É porque foram construídas em outras épocas, Exatamente, não é nem a nossa culpa, assim, da instalação estar É. desse jeito, né, Nadim? Normal. É o que você tem que fazer e talvez daqui 20, 30 anos o outro presidente vai ter que modernizar o que eu fiz. Então, faz parte. Eu acho que a gente precisa fazer essa adequação. Eu acho que a maior meta minha no Sesc, nas unidades, é a reforma, a manutenção e essa questão de adaptar ela à legislação atual. E você já tem um orçamento, assim, você já delineou quanto que isso vai custar para o sistema Fecomércio? Olha só para você ter uma ideia, a gente fala em milhões, né? É um negócio impressionante. O orçamento é mais de 1 bilhão, né? Então, essa unidade são de... obras caras, né? São obras caras, essa unidade mesmo agora de Paraíso, a gente fez um levantamento, é uma unidade muito moderna, pequena, a estrutura grande naquilo que ela vai prestar. Mas ela é pequena, mas são 70 milhões uma obra dessa. Então, qualquer reforma que eu vou fazer são 15, 20, 30 milhões. Essa reforma mesmo que eu pretendo fazer agora no Parque Aquático do Sesc de Venda Nova, nós ainda não temos, mas ela não vai ficar menos que 20, 30 milhões. Então, qualquer movimento que você faça é isso. Então, se você pegar as unidades todas e tentar fazer isso em 1, 2 anos, você não consegue. Mesmo com esse dinheiro todo que vem dos empresários para que a gente faça esse trabalho social. Porque agora, o orçamento não é só para isso, né? Tem vários desafios nós ainda temos que educar, né? Tem um lado do esporte, que a gente tem que incentivar o esporte. Porque quando você tira essa criança e leva ela para o esporte, você está tirando ela da droga, você está tirando ela de uma série de coisas. E nós queremos aumentar essa questão do esporte. Eu vou ter uma reunião com a Prefeitura de Belo Horizonte que eu estou pedindo aquele parque do Dona Clara para poder fazer uma unidade lá esportiva, porque tem um campo de futebol, a gente vai fazer uma obra lá, essa é até uma obra menor, mas é uma obra que vai levar muita gente, lá está perto da estação 1º de Maio, ajuda o transporte dessas pessoas. As pessoas ficam lá onde elas moram, né? Exatamente. É muito mais fácil não ter grandes deslocamentos. Isso. Então, assim, o Sesc é esse lado esportivo, cultural. Social. Você tem, nós temos assim, no Sesc Palladium,
crianças... Também que é importantíssimo, hein, Nadinho? Você lembrou aí. É uma área fantástica lá, não é? Maravilhosa. E que tem servido, sim, para levar cultura cada vez mais para as pessoas, não é? Um dia eu vou te convidar para você ver as crianças na dança, as crianças com violoncelo, com vários instrumentos, com, assim, uma orquestra. É maravilhoso. Assim, é um projeto social, assim, que, sabe... Eu já conhecia, não conhecia tanto a fundo como estou conhecendo agora, e assim, tô assim, maravilhado, sabe? A tarefa que tem, não é? Social e com ingressos mais em conta também, exatamente para criar essa cultura na população, né? Da cultura. E um dos meus objetivos, Helenice, quando eu falei para você que eu quero levar essa nova federação, né, para a mídia, é mostrar para o empresário aquilo que ele paga, o que ele está ajudando. Porque ele não sabe o que ele está ajudando. E é um grande esforço, né? O empresário que está ali no dia a dia, no balcão, suando, enfrentando todo tipo de situação, de problema e de benefício também, ele está pagando ali, não é? Cada empresário é responsável por esse sistema, não é? O SESC e SENAC, não é, Nadinho? Paga ali o valor de 1%, 1,5% para o sistema, através da folha, né? E isso faz com que a gente possa fazer esse trabalho social. Mas ele também não conhece. Então o nosso papel... É mesmo? Fica distante da realidade dele? Fica distante por culpa nossa, não por culpa dele. É por isso que nós queremos levar ele esse conhecimento. Sabe, o que ele está ajudando, o social. E hoje se fala tanto em ESG, né? ESG, não é? E nós vamos que é agora... essa preocupação com o social, com o ambiental, né? Com a sustentabilidade, né? Nós vamos poder do negócio, mostrar a governança. Ele, né? Nós vamos mostrar esse trabalho que ele está... né? Que ele é responsável, né? Financiando e perenizando também, não é? Para a população, para os funcionários dele e para a comunidade em geral. Tem um outro trabalho também do SESC, Helenice, que eu gostaria de destacar, que é maravilhoso, que é o Mesa Brasil. O Mesa Brasil, ano passado, ele distribuiu 7 milhões de quilos de alimentos. De alimentos. O que a gente faz? A gente coleta aquela doação vai para um local, ela é separada, por exemplo, arroz, feijão, monta um kit. Sim, uma cesta básica, né, digamos kit, assim. A gente, além de buscar, o SESC entrega. Então ele leva para as regiões mais pobres, para aqueles que nos ajudam. Fazemos algum trabalho, por exemplo, com o Instituto do Galo. Temos trabalho agora, vai ter jogo do Cruzeiro. Afinal, o pessoal pediu para coletar 1 litro de leite. Isso vai para o Mesa Brasil, isso chega na pessoa carente. As instituições sabem que vai chegar, né, para as pessoas. É um trabalho assim, maravilhoso. Então, e que foi importantíssimo na pandemia, não é? Sim, a pandemia foi fundamental. Esse ano você tem uma meta? Assim, esse ano eu já estou quase superando a meta do ano passado. Nós estamos quase chegando a 7 milhões de quilos e eu pretendo ultrapassar e projetar para 2023 uma entrega maior para as pessoas necessitadas. Eu acho que é o papel nosso, é outra coisa que o empresário precisa entender, que ele que paga isso. Né? E não dá para ele terceirizar também, não é, Nadinho? É uma função do empresário também, não é? Ele gera emprego, ele gera renda, mas se não tiver essa conscientização, né, na entidade que o representa, também o ciclo não se fecha, né, dessa economia. Ele tem esse papel social, né? Além do papel de distribuição de renda. Sim, né? De geração de negócios. Gente, hoje eu estou recebendo Nadinho Donato, presidente do Sistema FEComércio SESC-SENAC, aqui na temporada Minas S.A. e mais esse episódio sobre o setor supermercadista. Essa área que é importantíssima para a nossa economia mineira, para o Brasil, que é o sistema que representa o comércio de bens, serviços e turismo. Nadinho, sobre o SENAC, vamos falar sobre ele agora, que é importantíssimo também, não é? Com uma gama de cursos na área que servem ao turismo, é também um braço forte do sistema FEComércio. O SENAC ele já é do Sistema S focado na educação, né? Treinamento, em todos os níveis, né? Da básica até a técnica, até a parte
de pós-graduação. Então, o Senac ele vem exatamente para instruir. Assim, o papel dele é a gente pegar essas pessoas que querem... Porque o comércio de bens e serviços e turismo, ele é o primeiro emprego. Ele é aquele entrante. Então, a pessoa, tudo por começa exemplo... ali. Vamos dizer, a pessoa quer formar em enfermagem, mas ela não tem dinheiro para fazer o curso. Então, ela entra no comércio, começa a trabalhar e vai pagando ali, né, o curso. Inclusive, nós temos até curso de enfermagem também. Tem curso de tudo, né? Cabeleireiro. São 240... 240 cursos? Tipos de cursos, mas a gente pretende melhorar. O que o Senac, assim... Qual que é a força do Senac? Eu acho que a força dele é você conseguir identificar qual a necessidade do mercado. Então, nós estamos fazendo um planejamento para 2023. E o mercado muda o tempo inteiro, né, Nadinho? Exatamente. Então, por exemplo, você tem a questão hoje da venda online. Nós temos que estar atento a isso. O empresário, o próprio MEI, né, ele precisa entender um pouco disso. Como que nós vamos dar esse curso para ele? Como que nós vamos chegar até ele? Né? E aí, em 2023, você está pensando numa nova forma, em vários outros cursos. Como é que é esse planejamento? Isso. Eu queria destacar um número, Helenice, que é importante. O Senac, o recurso que ele recebe, ele é obrigado a repassar 66,67% desse valor em cursos gratuitos. Então, 2/3... Esse orçamento já está... Isso, 2/3 do que nós recebemos, nós obrigatoriamente temos de dar em cursos gratuitos. Isso então, é uma bolada, não é? Um volume substancial, não é? Muito dinheiro, e é corretíssimo. Nós entendemos que esse é o nosso papel. A conta é transparente, não é? Exatamente. E qual que é a ideia para 2023? Nós estamos fazendo, através do setor de economia da Federação do Comércio, eu te falei que nós fizemos uma reformulação, reestruturamos, estamos profissionalizando as equipes, e hoje a Federação do Comércio tem uma equipe de economia muito boa. E essa equipe, e com alguns consultores, nós estamos desenvolvendo um trabalho de levantamento do comércio de bens, serviços e turismo, da necessidade daquele empresário. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, né, que nós estamos no final do ano, a maior necessidade do empresário do comércio é o vendedor. Então, nós precisamos treinar vendedor. Essa é a maior necessidade. Atual, né? Isso, eu estou falando agora no final do ano, mas a nossa pesquisa é muito mais ampla. A nossa pesquisa é o seguinte, para 2023, né, você que está no comércio, ou no bar, ou no restaurante, ou no hotel, o que você precisa que o seu funcionário tenha? Então, ali nós vamos ter treinamento de comim, treinamento de garçom, enfim. E aí vai, né? Cabeleireiro. Vocês fazem uma pesquisa, não é? Sim, nós estamos fazendo essa pesquisa agora. Todos os empresários. Para 2023. Essa pesquisa vai abastecer a equipe do Senac de informação das principais necessidades. Né? Eu já te dei um exemplo do comércio vendedor hoje, né? Pode amanhã ser balconista ou caixa, ou, enfim. Então, ao entregar essa pesquisa para o Senac, nós vamos organizar o planejamento estratégico de 2023. Então, qual vai ser a nossa prioridade? Todos esses cursos alencados com o comércio, com os bares, restaurantes, hotéis, eles serão priorizados e serão gratuitos. Então, se a necessidade é garçom, nós vamos ter curso gratuito para garçom. Então, nós vamos fazer isso porque assim, é fundamental colocar agora de volta, em 2023, essa equipe com mais conhecimento, ou com treinamento, ou mesmo quem já tem, vai lá para se requalificar. Isso é fundamental. Eu entendo que, eu vejo essa necessidade na minha empresa, os meus colegas, por isso que eu te falo que a gente bate um papo com um, com o outro, eles falam, né? E treinamento é essencial, não é, Nadinho? Por exemplo... A pessoa tem que estar sempre sendo treinada. Sim, e outra coisa, isso, experiência de vida fala pra gente. Aquele bom vendedor, ele entende do produto. Porque se ele não entende do produto, ele não vende.
Né? Não vende, não sabe convencer. Ou se ele presta o serviço. Né? Ele não encanta, né? Se você senta num lugar, quando você é atendida por um garçom, dá vontade de até de consumir mais. Não é isso? Você quer voltar lá, né? Exatamente. O garçom te trata com carinho, com rapidez, eficiência, não é? Isso. Conhece o que tem na casa, sugere. Né? Então são coisas fundamentais para a sobrevivência do comércio. Nós acreditamos, a federação fez um levantamento, nós acreditamos que 2023 vai ser um ano muito melhor. Esse vai ser um ano de recuperação. Porque até agora nós tivemos um ano bom, que no começo do ano não foi tão bom, mas que melhorou um pouco. Mas foi retomando, né? Exatamente. Esse serviço. Agora a recuperação mesmo, a gente acredita que seja a partir do próximo ano. Mas então, vai ficar nesses 240 cursos, o SENAC, ou você vai aumentar? Vai ser todo reformulado. Já dá para adiantar alguma coisa assim que você já decidiu? O que está decidido, aliás, assim, nós estamos colocando isso para as equipes, né? Temos os profissionais lá das áreas que vão nos sugerir, também dividir um pouco os cursos para não ficar aquele curso extenso que a pessoa precisa trabalhar e ao mesmo tempo ter o curso. Com a carga horária longa, nós vamos ter aí uma divisão de curso, a equipe técnica está estudando como fazê-lo da melhor forma e como levar isso para toda Minas Gerais. Porque a nossa pesquisa ela vai ser abrangente, ela é de Minas. Qual a necessidade do setor de bares? Qual a necessidade do setor? E aí nós vamos. Em cada região tem as suas particularidades. Exatamente. Né? Então, esse é o nosso projeto, o nosso planejamento, que estamos acabando agora, devemos finalizar ele em meados de dezembro, e aí para 2023 a gente entra. Mas uma coisa é certa, essa necessidade do comércio de bens, de serviços e de turismo, ela vai ser gratuita. Porque é a única maneira que a gente tem de trazer a pessoa para dentro do curso e entregar ela para o mercado de uma maneira melhor e, com isso, o empresário poder ter uma rentabilidade melhor e o funcionário receber mais salário. Tudo depende da equipe, não é, Nadim? Exatamente. Gente, eu estou recebendo hoje Nadim Donato, presidente do Sistema FEComércio Sesc Senac, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Nadim, o Senac tem quantas unidades atualmente em Minas Gerais? 42 unidades. Você vai mantê-lo desse tamanho? Está atendendo todo o estado do jeito que deveria atender? O Senac ele tem uma facilidade. Por exemplo, se eu quiser aumentar a turma e não tiver espaço, eu alugo salas de treinamento. Então isso fica um pouco mais fácil. Diferentemente do SESC, eu tenho que fazer uma piscina, eu tenho que fazer uma quadra de futebol. Então são situações diferentes. Então o Senac nos possibilita crescer de um momento para outro sem ter que ir, né? Você vai licitar o aluguel, mas você não vai licitar uma construção, etc. E tal. Aquelas campanhas itinerantes do SESC, Senac, como você está idealizando todas elas para os próximos anos? O que você pensa a esse respeito? Nós estamos fazendo uma coisa diferente para 2023, que a gente está chamando de caravana do comércio. Então, nós vamos levar para as cidades do interior, em vez de levar um caminhão de odonto ou um caminhão de curso de gastronomia, nós queremos levar para o interior todo um complexo de SESC, Senac e Federação. Então a Federação vai falar com os empresários de lá, o SESC vai fazer o seu papel, o Senac, mas num momento conjunto. Porque isso a gente quer parar a cidade e mostrar para a cidade a capacidade que nós temos de mobilizar e de entregar para aquela cidade. Porque às vezes chega um caminhão, por exemplo, de odontologia na cidade, ele fica lá 30 dias ou 60 dias, suponhamos. Ele está fazendo um trabalho bom, muito bom, mas ele está isolado. Então, aquela pessoa que necessita de um tratamento dentário, ela vai, mas só ela. E nós estamos querendo fazer o diferente. Nós queremos levar isso, queremos levar uma biblioteca para quem quer ler, queremos levar uma mamografia para que a mulher possa fazer o seu exame. Que bom, porque mobiliza a família inteira, né, do trabalhador. E para isso nós estamos pensando em comprar mais 4 carretas, 2 para o SESC e 2 para o Senac, para que essas carretas tenham mais mobilidade e entreguem mais para as cidades ou para os lugarejos que elas possam ir. Vocês têm quantas carretas atualmente? Hoje o SESC tem mais carretas, são 22, carretas, entre carretas e caminhões, porque são diferentes, né? Nós temos 22 unidades numa e 14 na outra. Então, e o tempo inteiro rodando. Tempo inteiro rodando, né?
tempo inteiro. Tem alguma região de Minas Gerais que você quer atender mais, que você acha que precisa de uma assistência maior? Nós devemos dar uma força maior para a região norte, que é norte de Minas, Mucuri, a região do Jequitinhonha, que é uma região que ela tá precisando de um pouco mais de assistência na questão do treinamento, da empregabilidade. Eu não diria nem de alimentos, porque ali a pessoa tem a sua subsistência, né? Ela tem ali, ela planta, ela consegue. Sim. Mas a questão de treinamento... De capacitação, né? Para ela melhorar o rendimento dela no emprego, subir, né? Nas empresas que estão indo para o norte de Minas. Isso. Muito bom. Gente, hoje é a entrevista com Nadim Donato, esse empresário, administrador de empresas, que está aí no comércio há 40 anos, tem uma identificação com a liderança sindical já há 25 anos e está liderando, é o novo presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac em Minas Gerais. Nadim, outra frente de trabalho sua vai ser agora o comércio assumindo nessa nova gestão do Sebrae Minas, não é? Também é outro desafio que a Fecomércio pretende, o sistema Fecomércio pretende também estar liderando e até fazendo uma conjunção aí da atuação, não é? A Federação do Comércio, né, assim como todas as federações dos estados do Brasil e a própria Confederação Nacional do Comércio, elas se dividem, né, 4 anos da agricultura, né, no caso aqui a FAENG, 4 anos da indústria, no caso aqui a FIENG, e 4 anos seria agora, nos próximos 4 anos, da Federação do Comércio. A gente pretende realmente estar à frente do Sebrae também, para poder unir o Sebrae. O Sebrae Minas é uma referência no Brasil, ele faz um belíssimo trabalho, e a gente pretende unir esse trabalho que ele faz ao Sesc, Senac e à movimentação da federação. Eu acho que isso tudo valoriza demais essas pequenas e médias empresas, né, que são, como eu te falei, cerca de 92% daquele grupo enorme de empresas de Minas, e ela não pega só o comércio, né? O Sebrae, ele ainda trabalha para a agricultura, trabalha para a indústria. Eu tenho conversado demais com os meus pares, né? O presidente da FIENG, o Flávio, e com o presidente da FAENG, o Toninho, e tentando ver se assim, o máximo que a gente pode tirar do Sebrae para que possa ajudar as entidades no sentido de a gente dar esse trabalho conjunto, né? É uma ação estratégica integrada, não é? Exatamente. Porque nenhum vive sem... Eu lembro que você sempre falava isso, o comércio depende da performance da agricultura e da indústria, porque se lá eles estão produzindo bem, na indústria e no campo, eles vão consumir mais no comércio também, não é? Exatamente. É uma roda que ela precisa de todas as engrenagens funcionando, né? Exatamente, Lenice. Se uma fica mascando, não vai. Outro detalhe que aconteceu agora nessa pandemia, né, que a gente viu essa cadeia produtiva ter ruptura, o que foi importante? Que, de repente, se voltou os olhos para que a nossa indústria melhore, né? Então, a indústria mineira, se ela crescer, para o comércio é muito importante. Às vezes eu, como comerciante, vou no sul do país ou fora do país buscar mercadoria para o meu cliente. Não faz sentido isso, eu quero comprar aqui em Minas. Né? Fica muito mais barato, né? Logística, e você pode oferecer um produto mais barato para o seu consumidor, para o seu cliente. E esse é o papel dos S's, é o papel das federações. Então, a gente tem esse desafio aí também pela frente. Grande desafio. Nadim Donato, presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac em Minas Gerais. Nadim, essa conversa está muito boa, viu? Eu queria mais 1 hora para ficar falando aqui, mas eu ainda quero que você fale sobre essa sua atuação, a representatividade política do Sistema Fecomércio Sesc Senac. A gente tem aí um novo governo no país em 2023, com vários desafios, com reivindicações aí, já históricas do setor, de reforma administrativa, reforma tributária, reforma política. O que esperar, tanto do governo federal quanto também de mais um governo Zema? Olha, governo Zema, nós temos estamos fazendo uma parceria muito boa. Ontem mesmo eu conversei com o secretário,
converso muito com o governador, oportunidade, ele sempre me atende. Eu estou tentando estreitar a conversa com o governo no sentido de algumas reformas tributárias aqui no estado também. O governo vai soltar alguma redução de impostos e nós estamos, ainda não sabemos quais são os produtos, mas a gente está tentando pelo menos conversar sobre a DIFAL, a diferença de alíquota entre estados. Isso é um problema, não é, Nadim? É um problema seríssimo para as pequenas e médias empresas. Então eu estou tentando fazer com que o governo entenda a necessidade nossa de simplesmente acabar com a DIFAL, porque ele pode acabar. Isso é uma decisão do governo. Nós já temos, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles não cobram a diferença de alíquota entre os estados. E se o governo fizer isso, entendendo que é muito bom para o comércio e para os serviços, ele vai conseguir, nós vamos conseguir traduzir isso em empregabilidade. Então, eu tenho conversado, estou focando nisso. Agora, independente desse trabalho, a gente tem feito uma aproximação muito grande com o governo do estado. Né? O governador é uma pessoa muito simples, muito acessível. É empresário também, né? E o secretariado tem nos atendido muito bem. Com relação ao governo federal, eu gostaria de deixar uma mensagem, Lenice. Eu acho que 2023, como eu falei, a expectativa da Federação do Comércio é de um comércio melhor, mais pujante. É lógico que nós precisamos de uma reforma tributária, mas não sabemos a que nível vem e se vem. Né? A gente ainda não tem um plano de governo do próximo governo. Mas eu acho que a gente precisa, nós empresários, precisamos ficar um pouquinho fora agora dessa coisa nós e eles, nós contra eles e tal. Essa questão política, ela entrou muito no meio empresarial e eu até entendo, porque todo mundo no calor da emoção, um quer votar em um, outro quer votar em outro, mas eu acho que agora tem que acabar isso. Porque a eleição acabou, não é, Nadim? Nós precisamos de tranquilidade, nós precisamos fazer o nosso trabalho, nós vamos precisar muito do governo federal. Eu tenho certeza que o governador Zema, que é uma pessoa bem simples, vai ter uma conversa direta com o governo federal, porque nós precisamos trazer muitas coisas para Minas. Né? Belo Horizonte também depende aí de um metrô para resolver o transporte nosso, né? uma ampliação da linha. Nós temos as nossas BRs, que estão gerando custo para o comércio, porque o transporte gera custo, é o custo Brasil, então nós precisamos do governo federal refazer as nossas estradas. Então, tudo por estrada, né? A hora agora é sentar, conversar e ver quem pode ajudar esse setor. Então, a mensagem minha para os empresários é: vamos esquecer um pouco de política e vamos voltar aí às nossas atividades, que é o que nós sempre fizemos, independente de governo, quem foi, quem não foi, se veio plano, se não veio plano, se fez ou não fez reforma tributária, nós sempre trabalhamos, vamos continuar trabalhando. Nadim Donato, muito obrigada pela sua entrevista. Queria ficar mais um tempo aqui conversando, mas você volta, que tem muita notícia boa para dar para a gente. Vai ser um prazer, Elenice. Muito obrigado pela oportunidade, né? E assim, é importante. Quero te parabenizar mais uma vez, né? Obrigada, te conheço há muitos anos, você está de parabéns, seu trabalho no meio empresarial é maravilhoso. Muito obrigada, eu que te agradeço. Obrigada mesmo, viu? Valeu. Conta com a gente. Obrigado. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje eu recebi Nadim Donato, presidente do Sistema Fecomércio, Sesc, Senac, em Minas Gerais. Até um próximo episódio. Tchau. Minas S.A. Oferecimento Gerdau. Brasileira de nascimento, mineira de coração. Realização OT 360. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade.
O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda.